ver de novo. Tá. Então, né, só para ficar na gravação aí, por que que o ponto x igual a menos 2 não é contínuo? Bem, ele passa no primeiro teste, porque ele é definido, a bolinha está fechada, mas não passa no segundo. Pela esquerda, o valor do y é 2 e pela direita o valor é menos 1. Como o limite pela esquerda é diferente do limite pela direita, o limite não existe, então não é contínua. Porque o Ou seja, limite que precisa para ser existir. contínuo, o limite tem que existir? Para ser contínuo, tem que passar nessas 3 regras aqui. Ok. Isso Então, é aí. regra de continuidade. Isso. Agora vamos avaliar ali o ponto... Bem, ele escreveu 2 vezes menos 2, então vamos apagar, né? Avalia o ponto 0 aí para mim. Tá. Quando... E aqui não tá falando de nenhum lado de quando ele vem, né? Não é limite. Só para olhar mesmo. A regra 1, sim. Só precisa olhar se a função é definida ou não no ponto. Então, 0. Deixa eu olhar aqui no meu gráfico. Quando x é 0, y é 1. Isso, a bolinha está fechada, isso mesmo. Isso. Então passou na primeira regra. Isso. Ok. Ótimo. Agora, o limite deve existir nesse ponto? Sim. Peraí. E agora como que eu Não é sei? uma pergunta, é uma regra. O limite deve existir nesse ponto. Agora tu tem que olhar para o ponto específico ali da função e ver se o limite existe. Estamos falando Tem que olhar no 1, nesse pontinho vermelho aí, né? no ponto x igual a 0, y igual a 1, vamos ver se o limite existe. Daí tem que avaliar pela esquerda e pela direita, tem que ver se dá a mesma resposta pela esquerda e pela direita. E aí, dá a mesma 0 resposta? pela direita, pela esquerda, é 1? É. Isso é 1. Pela esquerda está tendendo a 1, olha só a seta como se aproxima do 1, Uhum. e pela direita também está tendendo a 1. Então, Então, deu a ótimo, mesma limite resposta. existe. Limite existe, perfeito. Então, agora tem que responder a terceira pergunta. O valor da função no ponto é igual ao valor do limite? O valor da função seria o valor do y, né? E aí, qual que é o valor do y aí no ponto x igual a 0? Não, pera, deixa eu escrever isso. O valor da função é o valor de y. Ok. Qual que é o próximo? Não, como assim? Eu quero O que tu me valor da responda. função no ponto deve ser igual ao limite, tá? Isso. Então avalia aí, qual que é o valor da função no ponto x igual a 0? 1. 1, exatamente. E qual que é o valor do limite quando x tende a 0? 1. 1 também. Então, passou também, que legal. Então, é Então, contínuo. a função é contínua nesse ponto, perfeito. Ela não Eu é posso dizer aqui. que sempre que x é 0 é contínuo? Não, Não. nada a ver. Definitivamente não. Em outra função pode não ser. Tem uma função muito clássica aí, 1 sobre x, que definitivamente não é, por exemplo. Mas nessa função é, ok? O importante é essa. Tá, deixa eu fazer essa aqui sozinho, então. Certo. 3. Ó, quando x, a bolinha é fechada, a bolinha é aberta. Então, já posso dizer que não é definido. Errado. Ela é definida no ponto sim. Porque apesar da bolinha estar aberta ali no gráfico, tem uma bolinha fechada ali embaixo, tá vendo? E aquela bolinha fechada faz parte do gráfico. Agora, se não tivesse essa bolinha fechada nesse mesmo lugar, então eu poderia dizer que ela é indefinida. Perfeito. Só é definida porque ela tem uma continuidade no mesmo ponto. Só é definida porque existe um ponto ali dizendo que existe um valor para x igual a 3. É por isso. Se tem algum lugar dizendo, ó, em x igual a 3 tu tem um valor. Então ela é definida nesse ponto. Tu definiu, entendeu? Para x igual a 3, o y é esse. Então houve uma definição. Então ele definiu aqui que quando x é 3, o y é menos 1. Ótimo. Então tá, passou. O limite deve ser nesse ponto. Quando vamos ao ponto 3, assim, da direita, é 0. E Isso, quando vem assim à esquerda, também é 0. isso. Então, o limite existe. Existe porque os dois valores são os mesmos. Perfeito. Então, therefore, o valor da função é 3. O limite. Não, peraí. O valor da função no ponto deve ser igual ao limite. Isso. A gente está sempre falando dos valores de y, né?
Então é. Então não é, porque definido no ponto, o valor é menos 1, mas o limite é 0. Então, como deu valores diferentes, não é. Peraí, fala isso aí de novo. Esse último eu não entendi. O último teste. Tá. Vamos desde o começo, então. A função deve ser definida no ponto tem um valor definido. O limite deve existir no ponto? Tem. Pela direita e pela esquerda, deu o mesmo valor, 0. Agora vem o último teste. Tu tem que avaliar se o valor da função definida no ponto, que no caso é o menos 1, é Então, igual ao peraí, valor do limite. pausa. Quando eu tenho um número no y, no y, junto com o x, então esse limite existe. Não, não mistura as coisas. Ai. Não mistura as coisas. Vou ter que voltar de novo. Ó. A função deve ser definida no ponto, ou seja, quando eu tenho um y associado a um x, a função está Tá, definida. Eu vejo isso nesse gráfico, nesse problema específico, em outro seria de outro jeito, mas nesse problema específico eu vejo isso por meio dessa bolinha fechada. Então a certo. bolinha fechada está me dizendo sim, a função está definida em x igual a 3. Seu valor é menos 1. Então a gente pode até anotar aqui. Feito. Limite deve existir no ponto. A gente avalia pela esquerda e pela direita. Há uma clara tendência ao mesmo valor. Quando o x tende a 3, o y tende a 0. Então, sim, tem limite. E o limite, posso até escrever aqui, o limite é 0. Pela esquerda e pela direita está tendendo a 0. Uhum. Agora, na terceira, a gente avalia se a resposta da função definida é igual ao seu limite. E a gente percebe que não. Para um deu menos 1 e para o outro deu 0. Então, são respostas diferentes. Como são respostas diferentes, não passou na regra 3, então não é contínuo. Pegou a ideia Hum. agora? Esse tá diferente porque são dois pontos no mesmo valor de y, De x. de x, isso. Isso, Olha, exatamente. não peguei 100%, mas é assim, tudo isso que eu já sei de matemática, quando eu estava aprendendo, eu não entendia nada. Agora que passou anos, você me fala, eu já entendo rápido. Quando a gente fica adulto, algumas coisas vão aparecendo mais simples na nossa cabeça mesmo. Que bom. Bem, perceba que essa situação aqui é muito parecida com essa, né? Ó. São dois pontos completamente diferentes, em posições diferentes. Então, é isso, tá bom? Se o valor da função definida não for igual ao do limite, não tem continuidade. Muito bem. Agora Vamos próximo. fazer outra aí. Vamos fazer a 4. In the following examples, determine. Ok. No exemplo abaixo, determine quando a função é contínua nos pontos dados. Então ele está Nessas te duas. perguntando, essa função aqui é contínua em 2 e em menos 1, né? É isso. Peraí, deixa eu pôr aqui 4. Então, olha só essas três regras aqui, as mesmas três regras que eu escrevi, né? É exatamente a mesma coisa que eu escrevi. Ótimo. Então vamos, mas agora é sem gráfico, né? Agora não tem gráfico, agora tem que avaliar apenas a função. Ok. Então a primeira coisa que tu tem que avaliar é, primeira regra, a função é definida no ponto? Qual ponto? X igual a 2. Tu tem que colocar o x igual a 2 ali na função e ver se tu obtém uma resposta. Então vamos. Eu gosto dessa parte. Então vai lá, coloca os numerozinhos. Só me deixa aí no bathroom rapidinho que eu Tá tava bom. dando aula até agora. Daí na Não, volta pode tu ir me diz bom. qual que é o Enquanto valor da isso, eu tô função no ponto fazendo. x igual a 2. Uhum.
Pronto, voltei. E Olha aí, aqui, já encontrou a resposta? deu 0/3. 0/3. Isso eu tenho, deve existir uma regra para quando isso é assim. A regra é que a resposta é zero, pronto. Então ela é 0 definida. dividido por 3 é 3. Não, zero divide. Tu tem $0 e divide para 3 pessoas. Com quanto cada um vai ficar? 0. Pois é. Então, f de 2, quando x é 2, y é 0. Perfeito. Então a Ótimo. resposta aqui do primeiro teste é que a função é zero. Muito bem, é definida. E o valor é zero. Agora tem que fazer o Ela limite. é definida por quê? Porque tu jogou um valor e recebeu uma resposta. Tá. Poderia não ser o caso. Poderia ter dado uma indeterminação, por exemplo. O que seria uma indeterminação? Seria, por exemplo, isso aqui, olha só. Tu colocou x igual a zero na função sobre x. Vai ficar 1 dividido por zero. E aí, quanto que é 1 dividido por zero? 0. Não. 1 1. dividido por zero é uma indeterminação. Se tu colocar na calculadora, ela vai dar erro. Isso é Gente, uma, isso é muito uma básico. Eu indeterminação. aprendi lá no Então, pré. a professora diz, nunca divide por zero, nunca divide por zero. Porque é uma indeterminação, entendeu? Então, esse seria um caso. Tá. Ou outra situação, por exemplo, raiz negativa. Se por acaso tu colocasse uma raiz negativa, não poderia. Por aí vai, tem muitas situações. Mas essa aqui deu. Agora tem que fazer o limite. Como é que tu vai fazer o limite aí? Tens ideia? Uai, a primeira, eu precisaria ver isso aqui. Então, deixa eu Bem, fazer o gráfico. Eu não tem colocaria gráfico, né? 2, 0. Estaria, tá. Já achei meu ponto. Mas tu não vai ter gráfico, tá? Tu tem que fazer algebricamente esse problema aqui. Sabe? Algebricamente é tu jogar valores, fazer continhas e coisas do gênero. Então tu tem que entender qual é a regra aqui para tu conseguir resolver, né? Tu tem que Então, provar tá. o limite. Eu já sei que é 0. Bem, tu sabe que a função definida no ponto é zero, né? Passou pela regra um. Agora tem que ver a regra 2. Qual é o limite quando o x tende a zero? E aí, sabe me dizer qual é o limite quando o x tende a zero? 2. E isso é 2 também. Por quê? E aqui vem o ponto, tá? Você só vai resolver contas de limite, aquelas contas difíceis de limite, quando você coloca a tendência na função e dá uma indeterminação. Mas aqui não dá indeterminação. Mas não dá zero isso aqui. Ah, desculpa, eu que fiz erro aqui. Eu que fiz um erro, me desculpa, a gente não está atendendo a zero, a gente está atendendo a 2. Estamos atendendo a 2. Coloquei o numerinho errado ali. Pronto, tende a 2, o x tende a 2 e de fato vai dar a mesma resposta que tu tinha obtido antes, vai dar zero, perfeito. Por quê? Porque para resolver limite, a primeira coisa que você tem que fazer, quando você tem uma função, veja que esse problema é uma função, no outro eram gráficos. Quando você tem uma função, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o valor e jogar na função. Isso. E tu já fez isso no problema anterior, muito bem. Vai dar zero. Perfeito. E aí, quando. E agora a terceira regra. Tá. A terceira regra, eles têm que se encontrar. A terceira regra não é se encontrar. A terceira regra é a função definida no ponto ser igual ao limite. E aí? O valor da função definida no ponto é igual ao valor do limite? Sim. Sim. Zero igual a zero, basicamente. Então o professor escreveu bem bonitinho aqui, ó. Limite da função no ponto igual à função no ponto. No nosso caso, deu isso mesmo, deu zero igual a zero. Então significa que ela é contínua no ponto x igual a 2. Como assim ela deu 0 igual a 0? Entendo. Graficamente eu sei, mas Qual que é o algebra, valor da função no ponto? Me diz aí. 0. Então aqui é zero, certo? Tá. Qual que é o valor do limite? 2. Não, não é 2. O valor do limite é zero. O limite é o x ou o y? É o y. Esse é o limite. Sim. Tá. E aí, não deu zero também? Aqui, tu disse que deu zero.
Deu zero, sim. Isso, então por isso que eu disse zero igual a zero, deu a mesma resposta, entendeu? Se tivesse dado zero igual a 3, estaria errado, não teria continuidade. Eu entendi que o limite é zero. E o outro zero? De onde você tirou? Daqui, ó, daqui. Ah, Desse caso aqui, que tu jogou o 2 e deu zero, lembra? Da regra sim, 1. sim. Até aí estamos entendidos. Sim, regra 1. Pega o valor, jogue na função. Tu jogou, deu zero. Passou na regra 1. Ela é definida no ponto. Regra 2. O limite tem que existir. Então tu jogou lá o ponto e o limite existe, deu zero. Regra 3. Se passar na regra 3, a função é contínua. O valor do limite é igual ao valor da função? É, porque a função, quando você jogou 2, quando você jogou x igual a 2, deu y igual a zero. O limite, quando você jogou x igual a 2, deu o limite, deu zero. Então, o valor da função é igual ao valor do limite. Os dois deram zero. Então, você substitui, você coloca os dois pontos sendo como zero, depois você substitui? Ou só de olhar? Porque eu entendo até quando eu coloquei que quando x é 2, y é zero. Até aí eu entendi. Tá, vou fazer tudo de novo. Vamos lá. Regra 1. Gente. Você está confundindo coisa que, se fazer mais calma, você vai perceber. Ó, vamos aos poucos, então. Para que passe na regra 1, devemos jogar o valor pedido na função e ver se essa função nos dá uma resposta, ou seja, um valor de y. Ótimo. Beleza. Agora a gente pega a nossa funçãozinha e no lugar do x coloca o ponto que o problema está pedindo, que é o ponto 2. Então, vamos lá, vamos colocar 2 no lugar do x. Isso, Onde tiver x, a gente vai colocar 2. isso. Então, Até aí, ótimo. 2, Deu 2, 2, 2. Agora, se tu fizer a conta, vai ficar 0 essa resposta aqui, ok? isso. Ok, até aí, ótimo. Show. Então, a gente vai escrever assim. Ou seja, a função passou na regra 1. Isso quer dizer que ela é definida quando x é igual a 2 e seu valor é y igual a zero. Ok? Isso. Pronto, passamos aqui da regra 1. Agora vamos para a regra 2. Vamos lá. Para que a regra 2 seja verdadeira, vamos dizer assim, é necessário que o limite dessa função exista no ponto. O limite, no caso, é o y. Isso, Isso. Então tá, bota um exatamente. yzinho aí em parêntese. Bem, então ele está pedindo que a gente verifique o limite dessa função. É isso. Então ele quer Isso. que a gente faça o limite de x tendendo a 2, que é o que o problema está pedindo nesse primeiro momento, da nossa f de x. A gente tem que fazer o limite, ok? Tá. Tá bom. Então, vamos fazer aqui, vamos fazer o limite. Vamos pegar a função e vamos aplicar o limite. Bem. Agora, como é que eu aplico o limite? Vai depender do nível de dificuldade da questão. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para verificar se a função tem limite ou não é você pegar o valor que ela está te pedindo para jogar no x e jogar no x. Só isso. Para resolver o limite, começa desse jeito, é só isso. Vai dar a mesma coisa? Vai dar a mesma coisa, exatamente. Você deve estar pensando, mas então o limite é a mesma coisa sempre? Não, não é. Não. Às vezes Nesse o limite caso é. podia ser 3. Aí eu jogava o 3 na função e daria. Não, mas não é disso que eu estou dizendo. Tu deve estar pensando assim, tá, se o limite é sempre pegar o valor e jogar na função, então vai ser sempre a mesma coisa que a regra 1. A conta vai ser sempre a mesma conta da regra 1. É errado. O Tu já vai professor disse reparar mil isso, vezes. tu já É vai isso. reparar isso no próximo problema, tá? O Mas por professor hora, disse isso. Vocês acham que achar o valor da função é o limite? Não é. não é exatamente. Isso, não é. Então vamos para a próxima, porque até Show. agora eu não estou vendo a diferença. Tá, tudo bem, mas vamos com calma.
Não vamos para a próxima, não. Vamos terminar. Então, aqui tu reparou que o limite é 0, certo? Certo. Certo. Então, agora temos que ir para a regra 3. A regra 3 nos pede que para ser contínua é necessário que o valor da função no ponto, ou seja, o valor da função definida no x pedido pelo enunciado, estou tentando escrever de várias formas diferentes para tu pensar de várias formas diferentes, tá? Mas é basicamente o valor da função no ponto. Seja igual ao limite nesse mesmo ponto. Ou seja, o valor obtido depois de fazer a conta do limite. Eu posso escrever o valor de y. Pronto. Bem, então, o que ele está fazendo, o que eu estou complementando aqui com mais texto, é basicamente a gente ver se a resposta que a gente obteve na conta 1 e na conta 2 é a mesma. É só isso. Só isso. Ah, ok, ótimo. É a Então, mesma. é a mesma. Na conta 1 deu 0. Na conta E 2 deu quando 0 elas também. são as mesmas, quer dizer que ela é contínua. Perfeito. Isso aí. Ótimo. Então a gente escreve Eu posso aqui. escrever aí? Quando Claro, é como mesmo, é contínuo. Ok. eram os mesmos valores, significa que a função é contínua. Então tem que passar nos 3 testes. Show. Agora a gente pode ir para a outra pergunta. Na outra pergunta vai dar problema. Que é negativo e eu tenho que dar um refrescado em expoente quando é negativo. Uma vezes um Não é negativo bem é o problema do negativo, mas sim tem a ver com o fato de ser menos 1 ali. Por quê, né? Bem, vamos na primeira regra. Eu acho que tu já entendeu que a primeira regra é só tu pegar o valor e jogar na função, certo? Sim. Isso. Então vamos fazer isso. Onde tem onde tem x, tu vai colocar menos 1. Então aqui vem menos 1, aqui vem menos 1, aqui vem menos 1 e aqui vem menos 1. E aí, tu pode me dizer qual que é a resposta dessa conta? Se tu puder fazer aí. Deixa eu fazer aqui. Beleza. Vai dar 0 embaixo de novo. É, deu 0 embaixo. Eu nem fiz o resto, eu só vi que Isso deu aí. 0 embaixo. Deu 0 embaixo. Sabe, é importante fazer o resto, tá? É É? importante, é bem importante. Porque se tivesse dado 0 sobre 0, seria um problema ainda maior. 0 Como sobre 0 é uma assim? indeterminação, mas não deu 0 sobre 0. Então, Ou deu, não sei, não fiz a conta. Aqui vai ficar 1 menos mais 1, deu 0 menos sobre 0. menos uma negativo ao quadrado 1 é 1, né? Isso, fica positivo. Isso. Então, é 1 menos 1, 0. 0 Embaixo. menos 1, 0. Putz, como é que é esse negócio de sinal, hein? Menos com menos dá mais, né? Isso. Menos 1 mais 1. Menos 1, menos 2. Dá 1. Não, em cima dá 0. Então, eu falei que deu 0. Em cima dá 0. Se tu falou, dá É, certo. 1 menos 1 dá 1. 1 1 menos 1 dá 1? dá Você tá falando 0. as coisas muito erradas. 0 menos 1 dá 0. Ó, vamos lá. Menos 1 ao quadrado, menos 1, menos 2. Essa é a conta que a gente tem que resolver na parte de cima, certo? Certo. Menos 1 ao quadrado. É que nem menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos Aí, 1 beleza. é 1. Beleza. 1. Menos com menos dá mais. Então vai ficar mais 1. Mais 1, mais 1. E aqui menos 2. 1 mais 1, 2. Menos 2, 0. Ok? Ah, aqui eu coloquei a função errada também. Eu não coloquei o parêntese. Se tu não colocar as coisas em ordem, assim, não vai dar certo. Tem que sempre pôr o parênteses, tá? Quando tiver sinais juntos, assim. Senão tu perde mesmo, não tem jeito. Até eu aqui não escrevi muito bonito. Eu deveria ter colocado um parênteses aqui também. Porque se multiplica sinal. Então, 1 mais 1 dá 2. 2 menos 2 dá 0. Isso, agora sim.
Então, veja, é muito diferente tu ter zero embaixo e ter zero embaixo e em cima. O que a gente tem aqui é uma indeterminação. Então, não passou no primeiro teste. Pois é, não passou no primeiro teste já, né? Tu não pode dizer que a função é contínua. Tu Só jogou no o valor e não primeiro recebeu teste já nada? posso descartar? Oi? Já pode descartar. Aham. Não passou no primeiro teste, já joga fora. Só que Hum. isso não significa que essa função não tenha limite no ponto. Mas como o problema não nos está pedindo o limite, a gente não precisa continuar para responder esse problema, tá? E é indeterminado por quê? Porque 0 dividido por 0 dá 0. Não, zero dividido por zero, tu não sabe a resposta. Você tem, deve ter umas listas de indeterminado, não tem? Sim, existem 7 formas indeterminadas. Eu posso te passar isso, sim. Ah, eu já te passei isso. Lá naquela apostila, na segunda página, tá? Tá, Isso. ok. Depois dá uma olhadinha lá nas formas indeterminadas. Mas basicamente são coisas estranhas do tipo zero dividido por zero, infinito dividido por infinito, É, o professor passou isso, mas eu coisas vou. assim. Zero elevado a infinito e por aí vai. Ahn, vamos ver a próxima. Então, aqui é x igual a 2 é definido, né? Ela é contínua, aham. E na x igual a menos um, descontínua. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Vamos ver a próxima. Também é disso, mas a função foi exposta de uma forma diferente. Ela foi exposta em partes. Ah, aqui ele disse assim, que se tá falando x igual a 0, eu tenho que escolher o primeiro ponto. É, tem esses 3x aí do lado, certo? Sim. Então, se x é igual a 0, eu tenho que usar o 0. E se x é igual a 2, tem umas coisas assim que ele falou que tem que observar o ponto, que tem que ser Uhum, tá escolhido. chegando lá, tá chegando lá. Bem, vou te falar. De fato, nós de novo temos aquelas 3 regras, né? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se a função existe no ponto. E, eventualmente, qual é o valor dessa função no ponto, né? A função existe no ponto? Sim, ela existe. Se a gente está pensando no ponto x igual a zero, ela existe. Como é que eu sei? Por causa desse sinalzinho aqui, ó. Menor ou igual a zero. Uhum. Então, como é menor ou igual a zero, quando eu estiver pensando em x igual a zero, que é o que eu preciso para este, eu vou usar essa parte da função. Ok? Ah, não, então vamos ver de novo. Quando x é igual a 0, Eu tenho que usar essa parte da função aqui. Por que essa e não as outras? Porque aqui tem esse símbolo. ah, é ao contrário, você tem que usar essa função. Ok, entendi agora. E no x igual a 2, a gente tem que usar x apenas, a de Perfeito, baixo. isso mesmo. Então a outra a gente não vai usar. Vai. Mas não para provar a primeira regra, vai usar para provar a segunda regra. Mas vamos aos poucos, tá? Vamos uma regra de cada vez, um valor de cada vez. A função, vamos ver se ela é contínua em x igual a zero. Bem, então primeiro tem que passar na primeira regra. E a gente vai escrever que sim, passou na primeira regra. Ela passa na primeira regra, pois é definida em x igual a zero, uma vez que na primeira parte da função, aquela x² mais 3x, temos o símbolo de menor ou igual a zero. Ou seja, eu posso jogar zero tranquilamente na minha função. Porque Ela aqui. passou zero porque 0 ao quadrado é 0, mas dá tudo Não, zero. nada a ver. Porque eu poderia usar o mesmo aqui, nessa. Mas ele poderia simplesmente ter me definido uma função que não tivesse esse símbolo de igual aqui. Ele Ah, poderia ter tá. escrito. Poderia. Se ele tivesse apagado isso aqui, já não passava na primeira regra, entendeu? Ele poderia ter feito isso. Ninguém impediria. Então, se x não é igual a 0, ela não é definida. Não, não, não. Não tenta bolar a frase do nada. Ela não é, ela passa aqui nesse primeiro caso por causa do que eu escrevi. Agora, ela poderia não passar. Ela poderia não passar Como que você sabe que passou na primeira regra? por causa do que eu escrevi. E por causa do que eu já apontei aqui. Tem essa barrinha. Tá.
Tá falando que tudo isso aí é igual a zero. E se ele falasse que é igual a 1? Não, não tá falando isso. Não tô entendendo nada. Pois é, mas ó, é que você tem que. Primeiro, a gente não deveria estar fazendo as questões, né? A gente deveria ter vendo o conteúdo primeiro. Mas como você quer resolver as questões, a gente tenta fazer em cima das questões. Nesse caso específico aqui, a gente tem que avaliar o seguinte: pela primeira regra, a função é definida no ponto? É. Como é que eu verifico isso? Porque eu sei que se eu olho para essa parte da função, onde ela me descreve os valores de x, e eu tenho esse símbolo de igual aqui, significa que a função existe quando x é igual, esse aqui é o símbolo de igual a zero. Então, pronto, eu não preciso nem saber qual é o valor, não preciso jogar zero aqui para descobrir qual é o valor. Só de estar escrito aqui que eu tenho uma situação de x é igual a zero, pronto, ela é definida em x igual a Então, é zero, porque acabou. x tem um valor. Exato. Se x tem um valor, ela sempre será definida. Se ele tiver uma resposta sim, no caso aqui, daí a gente vem, joga o valor e percebe que teve uma resposta. A resposta é zero. Daí sim. Função é definida, show, agora eu jogo e deu uma resposta real, deu zero. Se tivesse acontecido o mesmo que aconteceu no problema anterior, né, que deu uma indeterminação, daí já não passava na primeira regra. Né? Mas como ela é definida? Poderia não ter esse símbolo ali, mas ela é. Uhum. E eu jogo o valor e apareceu uma respostinha, então beleza, passou na primeira regra, beleza? Entendi agora. Show. Claro, de novo, né? Essa é a terceira situação já diferente que a gente viu. A gente já viu com gráfico, já viu com uma função normal, e agora está vendo com uma função em partes. Ainda existem outros casos a serem verificados, né? Então, por isso que é bom dar uma lida lá na teoria. Mas passou na primeira regra, beleza. Então, eu posso até fazer o seguinte, olha só. Pego isso aqui e escrevo o seguinte. Olha só o que eu vou escrever. Pois é nessa parte que x igual a zero está definido. Agora eu pego e jogo o valor zero ali. Que claramente vai dar zero, né? 0 ao quadrado mais 3 vezes zero é igual a zero. Show. Agora a gente tem que fazer o limite. Porque a regra 2 fala do limite, certo? E aí? Como fazer o limite nesse caso? Tem ideia? Escolher um valor de x? A gente já escolheu. O valor que a gente tem que trabalhar aqui é o zero. Certo. Então a gente tem que olhar para o nosso caso aqui e verificar se pela esquerda e pela direita vai dar a mesma resposta. Né? Então a gente escreve rapidamente assim. Escrever rapidamente assim. Sempre temos que verificar pela esquerda e pela direita se o limite existe quando temos uma função dada em partes como essa. Essa aqui é diferente do caso anterior que eu pude simplesmente jogar o valor na função. Né? Aqui nós temos, olha só, Débora, nós temos um caso pela esquerda, que vai ser essa função, e outro pela direita, que vai ser essa. Pela esquerda do zero, quem vale é essa. Pela direita do zero, quem vale é essa. Como você Por sabe que eu pela que é? percebo isso, né? Eu percebo porque está dizendo aqui, ó, x menor ou igual a zero. Então, para quando x for menor que zero, é essa aqui. Ok? Quando x for maior que zero, É essa. Claro, não está escrito exatamente x maior que zero aqui, mas está escrito o x entre 0 e 2. Então, ele está falando de x maior que zero, certo? ok. E se eu estou pensando no limite, ou seja, eu estou pensando perto do x igual a zero, então o que me importa é essa. Então, show. Pela esquerda vai ser esta aqui. Pela direita tem que ser a outra. Então, deixa eu escrever aqui. O limite de x tendendo a zero pela esquerda vai ser com essa. Será que vai ser igual ao limite de x tendendo a zero pela direita? Eu vou ter que jogar o valor e descobrir. A função pela direita é essa. Show. Agora a gente joga os valores, né? Pela esquerda vai dar zero e pela direita, jogo zero ali também vai dar zero. Então o limite existe. Ok? Ok, Tudo bem? Alguma dúvida? beleza. Beleza. Então, se não temos dúvidas, nós verificamos aqui que a função é definida no ponto e deu zero. O limite existe e é zero. E aí, a função é contínua?
Sim. Sim, exatamente. Show. Como percebemos que a função definida em x igual a zero tem o mesmo valor que o limite de x igual a zero, Quando essa você função é joga na contínua. parte do limite, zero, você só está falando que se eu colocasse, por exemplo, um 2, O que, que tem? qual seria o resultado? Se tu colocar 2, Isso. aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 6, né? Daria 10. E aqui tu Então, jogaria aí ela 2, não daria seria. 2. Daí não seria, exatamente. Que pela esquerda e pela direita tu teve respostas diferentes. Mas, é toda vez tu tem que analisar o caso específico. Esse caso aqui, Débora, o 2, ele tá numa região específica. A gente já vai pensar no 2. Calma. Depois a gente pensa Ah, no eu falei 2. 2 porque é um número fácil, mas não é porque eu É, estava vendo mas esse é que número. nessa situação o 2 é um número importante. É. Porque o 2 ele vai ser a diferença aqui de uma região para outra. Bom, Então, então, quando o x é zero, é contínuo. é contínuo, exato. Quando x é zero, é Ótimo. contínuo. Agora vamos avaliar para o x2, né? Eu acho que você pode tentar avaliar por conta própria aí. Isso. A Deixa eu primeira ver. regra é a regra da continuidade. Ou seja, a função é definida quando x é igual a 2? Deixa eu jogar aqui. Ui, ai. Isso tu verifica simplesmente olhando essa parte. A primeira verificação vem daí. Ok. Em algum lugar que ele Vamos diz lá. assim, x X igual a é 2 maior que existe. 2. Não. Tem a parte do maior, mas eu não estou interessado em maior. Estou interessado na primeira regra no igual, certo? X é igual a 2. Ok. Então, eu vou usar o x, que é a A do meio, do isso. meio. Isso. Porque é ali que está a barrinha do igual. E aí, Certo. qual que é o valor da função quando x é igual a 2? O valor do y, já que na do meio ali, a g de x, que é o y, é igual a x, então o valor do y também é 2, certo? Hum. Gente, como é difícil ver isso. No gráfico é tão simples. Não. Que também é mais simples que essa. Eita. Simples que essa aqui. Simplesmente isso. Você tem que jogar o valor do x aqui. Aqui não era, a função não era isso. Isso aqui era um y igual a essa função. Aqui também, y igual a x. O y é igual a x. O valor do Então, y y vai é ser o valor 2. do x, entendeu? Isso, 2, exatamente. Ok. Isso. Então já descobrimos que a função é definida no ponto e esse valor é 2. Legal. Não deu indeterminação. Estamos aí para ver se é contínua ainda. Agora tem que fazer o limite, né? Limite da função pela esquerda e pela direita. Ok. Quando o limite Quando x é, tende a 2, quando o limite de x é é 2, 2, pela certo? esquerda, pela esquerda é 2? É 2. E pela direita? Também é 2. Pela direita também é 2? Não, porque, ó, se eu for fazer tecnicamente, x é igual a 2, e quando y é igual a 2, onde que está x? Não é isso que a gente faz para fazer o limite? Sim, Gente, mas nesse caso, como a gente está tratando de uma função quebrada em partes, tu tem que ver quem está à esquerda e quem está à direita. Porque limite é verificar quem está à esquerda e quem está à direita se a resposta é a mesma, certo? uhum. Não foi isso que a gente fez aqui embaixo? Ó? Pela esquerda eu peguei isso, pela direita eu peguei isso. Mas a gente estava falando do zero. Agora Quando tem que você fazer. fala direita e esquerda, como que você sabe só de olhar quem que é direita e quem é esquerda? Sim, sim. A gente verifica pelo menor ou pelo maior, né? Por exemplo, como é que eu sabia que esse aqui era a esquerda? Porque menor que zero, está para trás do zero, está à esquerda do zero, entendeu? X é menor que zero. Aqui Então, eu meu estou limite, pensando em coisas à esquerda, porque se eu pegar a retinha real lá, aqui está o zero, quem que é menor? Menos um, menos dois, então estou pegando a esquerda, está à esquerda do zero, sacou? então aqui está falando que zero é menor que X. Não, que Isso, então ele X, está à esquerda. Então aqui é a esquerda, e esse aqui é a direita. Se eu estou pensando do 2, né? Esquece o zero agora, esquece o zero, a gente está pensando no 2, certo? Então aqui é a esquerda do 2 e aqui é a direita do 2.
Não, vamos ler isso aqui. Como que eu sei que o X está para a esquerda? É só dessa forma, só tem essa forma de ver, tá? Se ele está dizendo que é menor, é porque é a esquerda. Se ele está dizendo que é maior, é porque é a direita. Mas a gente está usando a função do meio. Tá, justamente. Ah, Aqui eu menor já e sei que é a maior. direita, então Menor à essa aqui é a esquerda, esquerda. Exatamente. só isso. É isso. Tá, Show, né? Então agora que a gente for pensar no à esquerda, tem que pegar esse, e no limite da direita tem que pegar esse. tá. E aí, vai dar a mesma resposta se tu jogares os dois? Se deu 2, né? A Isso, resposta estamos deu testando no x igual a 2. E aí, vai dar a 2. mesma resposta? Peraí, 2. X maior que 2. Quando é 2? Não. Não vai dar, porque aqui se tu colocar vai dar 2, e aqui se tu colocar vai dar 12. Então vai dar duas respostas bem diferentes, né? Portanto, como não deu a mesma resposta no x igual a 2, ela não é contínua em x igual a 2. Ok. Beleza? Claro, eu estou colocando os valores aqui, mas eu estou falando de limites, né? Falando dos limites aqui. Ok? Bem, então é isso aí. Deu para fazer essas duas continhas aí, top. Deu para ver quase tudo esse negócio de continuidade. Lá na apostila que eu te mandei, está muito bem explicado, com exemplos. Depois, quando a gente sai de limite, as coisas que eu tô vendo agora, derivado, para mim é muito mais simples do que Se aqui. for só fazer a conta, né, e não tiver tanta análise, mas também tem bastante análise em derivada. O pessoal aí nos Estados Unidos gosta de fazer taxas relacionadas. Deixa eu te perguntar, limite, depois disso aqui, eu vou precisar de limite? Talvez sim, na tua área, talvez sim. Não, mas assim, em cálculo um, eu vou precisar de limite ou limite é só para agora? Porque limite de verdade torce minha cabeça. Limite é a parte mais complicada mesmo. Limite é a parte mais complicada mesmo. Mas talvez não, talvez não. Claro, tem que ver as tuas listas aí, mas talvez não. Eu vou, vamos, eu tenho que olhar meu horário, mas todos os horários que eu estou disponível, que é o mesmo horário, você tem na A princípio, sim. terça-feira. Teve um pessoal que já fechou umas aulas comigo, mas eu vou te mandar meu horário atualizado, tá? Daí tu me diz o que tu quer e eu coloco lá, beleza? Então, manda esse horário atualizado, por favor, Show. Vou mandar sim. Aí tu me diz o para que tu mim me quiser lá, organizar. qualquer coisa não dê pra ti, eu tento falar com o cliente e te passo, beleza? Passo pro horário dele. Olha, eu não sou didática,